Essa é a maneira mais simples que a gente tem de usar a nosso favor os custom events no Bubble. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal da Rincão Informática no YouTube. Eu sou o Rincão. Nós vamos, a partir desse momento, começar mais uma aula desenvolvida na nossa plataforma de ensino que nós utilizamos, o Bubble, plataforma de no-code, low-code, programação, sem aquelas linhas de códigos complicadas. Nós hoje vamos tratar sobre um tópico que é extremamente útil e foi pensado com toda certeza para facilitar a vida do programador mais ainda. A gente vai falar de Custom Events, tá? Nós vamos saber daqui a pouquinho como é que funciona essa mecânica. Esses elementos, eu vou utilizar esse termo, são, na verdade não é elemento, esses eventos são todos feitos no workflow, no back-end do aplicativo, tá? E ele torna uma sequência de ações para uma determinada função em um único elemento e faz com que todos eles sejam executados ao mesmo tempo, não mais em sequência como a gente programa. Vocês vão entender como funciona a mecânica, tá? E ele facilita demais a nossa manutenção do aplicativo e ajuda muito a gente a corrigir bugs e se torna um elemento reusável na nossa aplicação, tá? Se você ainda não for inscrito no nosso canal, quero te pedir para você aproveitar, se inscrever e ativar o sino das notificações para que você fique sempre informado de toda aula nova no nosso canal. Se ao final desse vídeo você gostar, por favor, dá o seu like. Se não gostar, pode dar o seu dislike. Tá? O importante é que você interaja e participe conosco. Muito obrigado aos mais de 500 inscritos no canal até o momento, pelo apoio de vocês, por compartilharem suas dúvidas, suas sugestões e nos ajudar a crescer juntos e todos ter acesso à tecnologia e conteúdo gratuito, de forma gratuita para todos. Tá? Se gostar, compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Tá? Muito obrigado. E para começar a nossa aula, vamos fazer uma breve descrição do que é Custom Events no Bubble. Tá? Então eu peguei aqui um texto que explica bastante isso. Em Bubble, Custom Events são eventos personalizados que você pode criar para controlar o fluxo de sua aplicação web. Esses eventos são acionados manualmente em resposta a determinadas condições ou ações específicas no seu aplicativo. Aqui estão algumas das principais vantagens de usar o Custom Events em Bubble. A primeira, organização do fluxo de trabalho. Isso é essencial e fundamental. Os Custom Events ajudam a organizar o fluxo de trabalho do seu aplicativo, permitindo que você divida a lógica em partes menores e mais gerenciáveis. É o que eu falei agora um pouco antes. Você pega toda a mecânica, a sequência de ações do teu workflow e vamos usar o termo empacota em um único elemento, numa única ação e que vai ser executada não na sequência que você criou, mas todos ao mesmo tempo, agilizando o processo e simplificando o aplicativo. Reusabilidade de lógica. Você pode definir ações específicas em um Custom Event e reutilizá-las em vários lugares do seu aplicativo. Isso promove a reutilização de lógica, economizando tempo e esforço. Isso aqui é essencial na hora da gente fazer a manutenção do aplicativo à medida que ele cresce, tá? Vamos usar de exemplo aí que você tenha mais de um botão de cadastrar cliente no teu aplicativo em diversas páginas. Você aplica esse Custom Event para todo cadastro novo, você vai ver como é que fica fantástico isso. Manutenção simplificada. Ao usar Custom Events, é mais fácil fazer alterações na lógica do seu aplicativo, pois você pode atualizar um Custom Event em vez de ter que modificar várias partes do fluxo de trabalho. Vocês conseguem entender que, digamos que lá você tem uma aplicação web tua ou mobile, em que várias páginas dela, uma plataforma EAD, tem um botão de cadastre-se, de torne membro,
e você vai ter que fazer uma alteração na maneira como você faz o cadastro, como você torna o teu usuário visitante como membro. Se for fora do Custom Events, você vai ter que todo o workflow que tiver dessa ação modificar um por um. E quando você relaciona um Custom Events a essa ação em qualquer página, em qualquer lugar que ele esteja, qualquer elemento que ele esteja, você só precisa modificar o Custom Event que vai ser aplicado a todos os elementos que fazem essa função no teu aplicativo. Facilita a compreensão do código. Custom Events ajudam a tornar o código mais legível e compreensível, especialmente em aplicativos complexos, ao dividir a lógica em partes nomeadas e específicas. Controle de fluxo. Você pode controlar o fluxo do seu aplicativo de maneira mais precisa, acionando Custom Events em resposta a diferentes condições ou ações de usuário. Testabilidade. A criação de Custom Events facilita a testabilidade do seu aplicativo, pois você pode testar e depurar partes específicas da lógica separadamente. Isso aqui é essencial. Ao incorporar Custom Events em seus fluxos de trabalho no mobile, você tem mais flexibilidade e controle sobre a execução das ações no seu aplicativo, tornando-o mais eficiente e mais fácil de manter. Então, essas aqui são as principais vantagens da gente usar Custom Events. Vamos ver na prática agora como isso funciona, tá? Então, nós criamos aqui um aplicativo chamado Custom Events para mostrar a nossa aula, né? A mecânica da nossa aula de hoje, certo? Está nos carregando aqui o aplicativo. Nós temos aqui nele duas páginas, a Index e a Vire Membro, tá? Que vão ser usadas na nossa aula de hoje. Nós temos instalado nele somente o plugin de Toast, Alert Toast do Renato Assi, da comunidade Sem Codar. Tá? E nós temos aqui o workflow de login, né? Eu já deixei pronto já para adiantar a nossa aula um formulário de login e de cadastro, tá? Vamos lá. Ó, formulário de login e de cadastro, certo? Deixa eu aproveitar e colocar um workflow aqui. Ó. Quando a página for carregada, General Pages Load, a gente vai dar um set focus. Ó. Element Actions, set focus no input login e-mail, que é para ficar piscando a seta direto aqui. Ó. Olha só, eu não tinha colocado, para a gente se logar. Tá? E na página de Vire Membro, nós temos aqui um cabeçalho, né? Um botão de deslogar, um grupo com repetir grupo que vai ter a lista de membros nossos. Todo novo cadastro ele tem por padrão. O nosso banco de dados está vazio, a nossa tabela, tá? Não tem nada ainda. Mas todo cadastro ele tem como padrão o acesso de visitante e de membro. Ou seja, quando você cria um usuário novo, o acesso dele é como visitante. Ok? E aqui a gente vai ter o botão de se associar e de cancelar a assinatura, em que a gente vai ver a mecânica que é feita por trás disso e vamos empacotar, vamos usar esse termo, os custom events personalizados. Ok? Então, como a gente está sem nada no banco de dados aqui agora, vamos criar um primeiro usuário, né? A gente clica aqui em criar nova conta, como um sistema de login comum. Eu já deixei ele pronto já, tá? Cadastrou, se redirecionou logado para a página principal, tá? Então nós temos aqui o primeiro usuário, Anderson Rincão, o acesso dele padrão é visitante. Se eu quiser tornar membro, eu clico aqui, aí abre um pop-up, torne-se membro da nossa plataforma e tem acesso vitalício a todos os módulos e simulados, suporte via WhatsApp, vantagens e descontos exclusivos em workshops, palestras,
Deixa eu corrigir isso aqui. Renovação do plano de acesso. Não perca a oportunidade. Então, associar. Quando ele associa, ele muda o nosso acesso para membro. E aí ele vai ter acesso a todas as funções em que o membro possa ter. Tá? Deixa eu corrigir isso aqui. É só um pouco de toque que eu tenho, tá, pessoal? Palestras e descontos na renovação do plano de acesso. Pronto, vamos deixar assim. Está perfeito. Vamos ver agora. Faltou o ar. Vamos lá. Agora deixa eu colocar uma condicional aqui, que isso também pode servir para o teu aplicativo, tá? Quando não é aqui que vai entrar a condicional, não. É aqui, ó. Quando a gente clicar no associar, ele vai mostrar o pop-up, né? Mas ele só vai mostrar quando o current user acesso is visitante, tá? Se for membro, não mostra. Por exemplo, aqui, ó, eu já estou como membro, certo? Ó, não mostra, tá? E aqui é para cancelar. Tem certeza que deseja cancelar a assinatura? Tá lá, eu cancelo, volta a ser visitante, entra a mensagem de cancelou a assinatura, acesso de visitante. Se eu quiser me associar, aí ele mostra de novo, porque no acesso não é mais membro, é visitante. Pode ser aplicado aqui também, tá? Como que funciona agora os Customs Events? Certo? Se a gente vier no nosso workflow aqui, ó, botão associar é clicado, o que que ocorre? Em primeiro lugar, ele faz uma mudança no usuário atual, ele muda o acesso para membro, ele manda a mensagem de você virou membro e ele fecha o pop-up. Se eu clicar aqui e vier em Custom, Create a Custom Event, eu vou colocar o nome para ele. Virar membro, tá? Vai ser o nome que eu vou chamar para esse evento. Todo local da minha aplicação que tiver um botão de associar, é só relacionar isso aqui que ele vai ter a mecânica do workflow toda. O que que ocorre? Botão associar clicked, a gente vem aqui, ó, copia isso, tá? Copia, vem aqui, ó, no virar membro, com numeração, cola, copia a segunda ação, cola aqui também, ó, e copia a terceira ação e cola aqui também. Vamos colocar uma cor aqui de verde, em que a gente está fazendo uma ação de inclusão no aplicativo. Aqui no botão associar, eu vou deletar tudo que eu fiz e vou deixar só uma função no workflow. Custom Event, Trigger a Custom Event, que é carregar o evento, o Custom Event, qual virar membro. Então, quando eu clicar no botão associar, ele vai fazer toda a mecânica desse evento que eu acabei de criar ao mesmo tempo. E quando eu quiser trocar isso aqui ou qualquer outro botão na minha aplicação que tenha esse mesmo Custom Event associado, é só eu vir no Custom Event e fazer a mudança aqui que vai ser aplicada a todos. Certo? Vamos ver aqui, ó. Atualizando a página. Visitante, associar, ó. A mesma coisa. Fez a mesma função em cima do Custom Event, ó. Porque o botão associar, eu relacionei o Custom Event, o evento customizado, personalizado, em cima dele. Ok? Um outro exemplo aqui, ó, o botão cancelar clicked, aqui, cancelar clicked, aqui, a mesma coisa, ó. Vamos criar um outro Custom Event aqui, ó. Custom, create a Custom Event. Esse vai se chamar cancelar assinatura. Esse vai ser da cor vermelha, que vai ter uma ação de cancelamento dentro do nosso aplicativo.
Eu venho aqui, ó, mesma coisa. Ó. Copia. Cola aqui. Vamos lá, ó. Vocês concordam que isso aqui facilita a nossa vida demais para fazer a manutenção do aplicativo? É outro patamar, outra parada. E aí eu venho aqui, ó, botão cancelar, deleto e simplesmente relaciono o custom event dele, ó. Custom event, trigger a custom event, qual que eu vou utilizar, ou cancelar a assinatura. Dentro do cancelar a assinatura tem, se eu criar outra página aqui, ó, teste da aula. Vamos clonar ela da Vire Membro, tá? Não tem nada, ó, tá aqui, ó, veio junto tudo relacionado, tá vendo? Ó? Deixa eu mudar aqui pra gente ver, ó. Teste dos custom events da aula. Vamos colocar assim. A mesma coisa aqui, tá vendo que tem o custom event, está relacionado do mesmo jeito, ó. Quando a gente clicar aqui no botão, vamos carregar essa página. Vamos relacionar a função aqui agora, ó. A gente carrega o pop-up, show pop-up torne membro, tá? Mas como eu já sou membro, ele não carregou. Vamos cancelar a assinatura aqui, ó. Visitante. Vamos virar membro de novo. Entendeu, pessoal? Não interessa aonde está na tua aplicação, mobile, web, o botão relacionado à função que você queira, seja para direcionar para um meio de pagamento, para se tornar membro, seja para deletar o usuário no teu banco de dados, na tua lista de colaboradores da tua empresa, seja para mudar o acesso de acordo com o cargo que tem na tua empresa. Aonde tiver o custom events relacionados e você utilizar o botão, ou o texto, ou o elemento que você quiser, relacionar ele a esse custom event, vai ter toda a mecânica englobada. Se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, virar membro, vou adicionar aqui, ó, element actions, na e-mail, send e-mail. Para quem? Para o current user. E-mail. Usuário atual e-mail. Só vou ter que mudar o meu e-mail porque é um e-mail fictício aqui. Sender name. Teste, aula, custom events. Canal Rincão Informática, tá? Teste de função custom events. A mensagem vai ser teste de função. Então vamos colocar assim: parabéns, você se tornou membro da comunidade Rincão Informática Academy. Vamos colocar essa mensagem por enquanto. Deixa eu mudar o e-mail dele aqui. Vou carregar aqui o banco de dados. Vamos alterar. Vamos colocar aqui canal Rincão Informática @gmail.com, que é uma conta de e-mail que eu tenho aqui de uso, de comunicação de imprensa com as pessoas que querem ter acesso direto
em assuntos relacionados do canal. Nós adicionamos o e-mail, né? Então, quando a gente clicar aqui no botão, vamos cancelar a assinatura, tá? Quando a gente clicar no botão associar, ele vai ter que enviar um e-mail para a gente lá, certo? Você virou membro. Aqui na minha caixa de e-mail, acabou de chegar um e-mail novo, ó, teste aula, teste de função Custom Events. Parabéns, você se tornou membro da comunidade Rincon Informática Academy. Tá vendo? Então, fez essa mesma função. Se eu vier aqui na página, por exemplo, uma página de landing page, tem um botão de associa aqui, e lá embaixo tem um botão, no final da página tem outro botão de associar. Vamos colocar aqui como se fosse no final da aula esse botão. Dentro desse botão aqui, eu fizer a mesma coisa, eu vou associar ele quando o botão E is clicked. O que eu vou fazer? Eu vou com Custom Event, carregar o Custom Event, virar membro. Ó. Vou cancelar a assinatura, tá? Visitante, e vou virar membro com outro elemento na tela. Ó. Membro, membro. Se eu vier aqui, ó, um novo e-mail aqui, ó. Carregou agora. Certo? Ó. Esse aqui agora. Mesma coisa. Entendeu, pessoal? Como é que facilita a nossa vida, a mecânica de manutenção, a mecânica do workflow. Isso agiliza os processos no aplicativo, deixa ele mais leve, tá? E eu acredito que diminua até a incidência de workflow. Tá? De uma maneira, ele diminui o uso de workflow. E de servidor. Se não diminui o uso do workflow, diminui o uso do servidor, com toda certeza. Tá? Ó. Se eu quiser colocar essa função na outra página, é só vir aqui, ó. Vou copiar. Venho aqui na página Vire Membro, inicial, no Custom Event aqui e adiciono aqui, ó. Pronto. Em vez de eu fazer todos eles, vamos na página aqui de index, por exemplo. Botão Login, o botão Sign Up. Cadastre o usuário, reseta os inputs, vá para a página Vire Membro. Vamos colocar aqui, ó, um Custom Event. Novo cadastro usuário. Vamos com a cor blue, né? Vamos copiar aqui, ó. Copy, paste. E aí a gente vem no botão, deleta tudo e coloca, relaciona ele para carregar esse Custom Event aqui. Ó. Vamos fazer um cadastro de um novo usuário aqui, ó. Cadastrou, resultou os campos e foi para a página de lista de usuários, olha, como visitante. Vamos torná-la membro? Ó. Tornou membro. Só está aparecendo ela e não está aparecendo o meu nome aqui, tá? É isso aqui, ó, com toda certeza. General, regras de privacidade, cadê app plan? Não, no banco de dados. Privacy, remove as regras de privacidade do aplicativo. Removeu, atualiza a página. Olha os dois usuários aqui. Ó. Que a regra de privacidade, por padrão, na tabela usuário, ela deixa privado os seus dados. Então, se você quiser que as pessoas tenham acesso, quem for trabalhar com isso, tem que remover a regra de privacidade da tabela usuário.
A gente já viu isso em outras aulas já, tá? Legal, né, pessoal? Essa é a maneira mais simples que a gente tem de usar a nosso favor os custom events no Bubble, tá? Em uma aula mais avançada, a gente vai mostrar, a gente coloca numa aula de Bubble avançado, que nós conseguimos colocar parâmetros, tá? Em cima, por exemplo, aqui, novo membro, tá? Só de exemplo, a gente vai pegar aqui, por exemplo, na tabela usuário, certo? E aí a gente faz as alterações aqui, ó. A gente fez a alteração no custom event, tá? Por exemplo, se eu vier aqui onde está colocado ele, ó, ele aparece essa alteração, esse parâmetro que eu coloquei aqui, ó. E aí eu posso relacionar o usuário atual, posso relacionar para poder puxar um dado dinâmico da URL da página. Isso a gente vê numa aula avançada, ok? Se gostou, pessoal, mais uma vez aí, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você participe e interaja com a gente. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sino das notificações para ficar sempre informado de toda a aula nova. Muito obrigado a todos até aqui que estão apoiando o canal, participando, inscritos, tá? Compartilhe o nosso conteúdo, que a gente vai crescer cada vez mais junto e todos nós vamos ter acesso a conteúdo gratuito de forma gratuita, conteúdo de tecnologia e informação para enriquecer o nosso conhecimento. Um grande abraço, pessoal, até a próxima aula.